Cidade Alerta de volta e a gente vai direto para o trevo do Belvedere, para a rotatória do Belvedere, onde aquela cratera se abriu na semana passada. Forte chuva que caiu aqui na cidade, estragos por todo o município. E o João Ricardo Camilo tem acompanhado desde o início o trabalho das equipes no local, trabalhos esses que continuam. E a gente espera que não chova forte nas próximas horas, senão vai ser ainda mais complicado, né, João? Como é que tá a previsão? Luciana, você já adiantou um fator fundamental para essas obras aqui terminarem no bairro Jaraguá, o fator chuva. Havia uma expectativa para quando essas obras começaram ainda na sexta-feira, quando uma cratera abriu então aqui na Praça do Trevo Belvedere, havia essa expectativa que o final de semana seria de bastante chuva. E choveu sim na maioria de pontos aqui de Uberlândia, mas por aqui essa chuva controlada, essa chuva amenizada fez com que a terra ficasse menos úmida, o que foi possível esses trabalhos começaram a ser feitos já neste sábado. A gente voltou ao vivo, Cidade Alerta ao vivo aqui no bairro Jaraguá mais uma vez, para mostrar qual é o cenário aqui na cratera da Praça Rita Ferreira Rugney. Como você bem orientou, ponto estratégico aqui para o bairro Planalto, Jaraguá, Tubalina, que é o trevo do Belvedere. A situação que a gente mostrou na sexta-feira era bem diferente, apesar daquela erosão, parte do asfalto que já havia cedido, um problema grande para os moradores, mas principalmente para os motoristas, mas principalmente para os moradores aqui dessa região. Por quê? Aqui tem uma adutora de água que fornece água para boa parte dessa região. Com o rompimento aqui dessa adutora, dessa canalização, tubulação, boa parte das pessoas ficaram sem o fornecimento de água. O trabalho começou a ser feito na sexta-feira, esse fornecimento foi sendo restabelecido aos poucos, não deixou de ter transtorno, até porque sexta-feira a gente sabe como é que funciona, mas mesmo assim esse restabelecimento de água aconteceu na sexta-feira. Quais são as atualizações? No sábado começaram as obras aqui para tornar então essa tubulação aqui, para voltar a fazer essa tubulação. Essa tubulação é importante porque aqui em 2021 foram feitas obras de drenagem de água que desce aqui desses bairros sentido ao rio Uberabinha. E aí tem a explicação do porquê houve essa erosão. O volume de água aqui na chuva, no temporal que teve sexta-feira, foi muito grande, cerca de 60 milímetros de chuva em menos de 2 horas. Aqui na região oeste da cidade, inclusive, foi a mais atingida por aquele temporal de sexta-feira. O volume de água aqui foi muito grande, a tubulação não suportou essa água, a água acabou rompendo, com a água rompendo aqui, muita terra cedeu, muita terra desceu, então parte da praça acabou cedendo, levando parte do asfalto, e são essas obras que estão sendo feitas. Por quê? Aquelas obras de 2021 foram feitas por uma empreiteira, essas obras ainda estavam na garantia e com isso a empreiteira fica responsável por normalizar essa situação. Nós conversamos inclusive com o secretário de obras aqui de Uberlândia e ele nos adiantou que já havia então esse trabalho que foi iniciado já na sexta-feira, um trabalho de planejamento. No sábado as obras começaram e é esse cenário que a gente vê, um verdadeiro canteiro de obras, apesar de a gente estar mostrando aqui essas obras que foram paralisadas, claro, pelo horário agora, depois das 6 horas, mas elas devem durar toda a semana. Qual que é a perspectiva, a previsão que a Prefeitura tem? Que essas obras sejam finalizadas ainda nesta semana. Isso tudo a depender daquele fator que eu falei lá no comecinho, o fator chuva. Se isso ficar controlado, eles conseguem trabalhar aqui nessa região que agora virou um canteiro de obras. Quais são as outras obras que estão sendo feitas aqui nessa região, viu, Luciana? Vou mostrar para vocês, aqui do ponto de onde a gente fala ao vivo, dá para ter dimensão. A água que desceu, não só desse ponto aqui do Jaraguá, a gente conseguiu ver que acabou levando muito transtorno daqui para baixo. Aqui é um terreno da prefeitura, ele está vazio, mas a água acabou causando outras 2 erosões também aqui neste terreno, erosões grandes, conforme a gente mostrou inclusive ao vivo na sexta-feira, na edição de sexta-feira do Cidade Alerta. Qual que era o principal problema? Além de corrigir as erosões que tinham aqui, lá embaixo tem um estabelecimento comercial, um supermercado. No temporal de sexta-feira, inclusive, ele precisou ser interditado parcialmente porque a água acabou invadindo. Então, o que foi feito de forma emergencial para conter essa água? Barreiras de contenção. João Batista vai mostrar lá embaixo pra gente. Vamos mostrar lá, João.
aquela é uma das barreiras, o cenário já mudou, são 3 além dessa, então são barreiras de contenção para a água que desce aqui dessa região, então principalmente desses bairros aqui da Zona Oeste, quando elas passavam aqui pela essa obra, pela tubulação de drenagem, elas acabavam lá no Rio Uberabinha. Então, para evitar que essa água, esse volume chegue de maneira mais intensa, se houver mais uma vez um temporal, essas barreiras de contenção já estão aqui, então elas foram finalizadas ainda durante o final de semana. Ali nessa imagem, algo chama muita atenção. O resto da tubulação, dá para perceber que uma tubulação que ficou completamente destruída e dá a dimensão do volume e da força da água que desceu aqui na sexta-feira. Esse lugar de onde eu estou agora só é seguro eu estar aqui porque também essas obras foram feitas. Aqui haviam 2 outras grandes crateras, inclusive por onde passava aquela tubulação. Aqui parte então já foi feita dessa tubulação, já foi refeita. A gente consegue ver que manilhas inclusive vão ser instaladas aqui, a gente consegue ver os veículos e até uma outra manilha que não tinha aqui também já está sendo preparada, pensando então na contenção desse grande volume de água que desce aqui dos bairros. Como eu disse, segundo o Departamento Municipal de Água e Esgoto, já na sexta-feira aquela informação de que o serviço então estava sendo normalizado e assim aconteceu ainda na noite dessa sexta-feira. Segundo a Prefeitura, vou reforçar mais uma vez que há essa expectativa grande para que essas obras sejam finalizadas, mas enquanto isso, eu tenho um recado importante para o motorista. O trecho ali do acesso entre a Getúlio Vargas e até a Aspirante Mega, ele continua interditado. São cerca de 80 metros de trecho interditado, aquela via importante de acesso de quem vem então da Getúlio Vargas e vai pegar ali o sentido a Aspirante Mega. Então, o motorista ele precisa pensar numa rota alternativa. Uma delas é nessa avenida que passa aqui, que é a Jacarandá, a Rua Jacarandá. Então, a pessoa precisa ir ali por baixo, beirando ali o Rio Uberabinha, para ficar mais fácil de entender e optar por outras pontes de acesso, a não ser essa da Getúlio Vargas. Isso para quem quer seguir no sentido da Aspirante Mega. Então, dá para perceber que até o fluxo de veículos já é um pouquinho maior. Desse ponto aqui, não vai dar para mostrar para vocês, mas aí quem segue da Getúlio Vargas vai precisar ter um pouquinho de paciência, porque o volume de veículos também acaba ficando maior por lá, de quem quer acessar. A quem sabe que é um trecho que o motorista costuma reclamar bastante, tem que ter um pouco de paciência, é o encontro de muitas avenidas de uma região de alto fluxo de veículos. Então, mais uma vez, por conta dessa interdição, para quem não quer enfrentar de cara ali o trevo, pode optar aqui pela Jacarandá, seguindo ali por outra opção de acesso. Agora eu vou aproveitar essa paisagem que me dá aqui nesse terreno onde eu tô falando ao vivo. João Batista vai mostrar pra gente a cidade de Uberlândia agora, porque como eu vou reforçar aquilo que eu falei no começo da minha participação agora no Cidade Alerta, fator chuva, assim uma preocupação que continua. Afinal, há uma perspectiva, há um alerta, na verdade, vamos dar uma definição correta, de tempestade com possibilidade, inclusive, de granizo aqui para o estado. Esse alerta continua para a região. São as chuvas de verão, essas chuvas tradicionais de janeiro. São chuvas mais volumosas, mais intensas, que chegam, então, principalmente quando há esse calor durante o dia, chega no começo da noite, enfim, ao longo da tarde, esse tempo vai mudando. A gente consegue ver que Uberlândia agora continua com um tempo bastante fechado. Há muitas nuvens no céu de Uberlândia nesse momento. Há sim uma previsão de chuva que inclusive aumentou ao longo dessa segunda-feira para hoje. A gente tem informação que choveu pontualmente em alguns pontos de Uberlândia. Chuva fraca, nada de assustar, mas esse alerta que continua. Por isso, mais uma vez, aquele alerta que a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros sempre fazem nas nossas participações aqui no Cidade Alerta. Quando há essa perspectiva, não tem como duvidar. Essa chuva pode vir forte e pode pegar muita gente de surpresa. Aqui a gente mostrou um cenário de destruição na sexta-feira. Hoje a gente começa a mostrar esse cenário sendo resolvido ao longo dessa semana, assim a gente espera e quer mostrar também a solução desse problema. Mas uma informação importante: ninguém ficou ferido apesar dessa destruição. E assim a gente espera. Esses alertas de tempestade continuam para os próximos dias. Há esse alerta já para essa segunda-feira e vou aproveitar esse cenário para fazer esse recado importante a quem está nos acompanhando, para não ter mais problema, para não ter mais transtorno. O problema que a gente mostrou foi estrutural e sem vítimas. E assim a gente espera. Por isso, essa atenção, esse cuidado nesse período de chuvas, viu, Luciana? Cenário bastante diferente por aqui. Aqui, Luciana, lembra na sexta-feira, conforme a gente mostrava, eu e o cinegrafista João Batista ao vivo, então
Já dá para perceber que a situação começa a normalizar, um canteiro de obras, então, aqui no bairro Jaraguá, mas uma situação diferente, uma situação que anima para o morador, principalmente para o motorista que passa por aqui, nessa perspectiva dessas obras, apesar de gigantescas, serem concluídas ainda essa semana, e a gente vai acompanhando tudo e mostrando aqui no Cidade Alerta.